Oi, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Girese. Eu moro em Santa Maria, sou natural daqui, Santa Maria, Rio Grande do Sul. E eu tava meio receosa de gravar esse vídeo, enfim, porque... não sei porquê, mas a gente nunca quer ser feio, assim. Mas se tratando de Celina, e com a empolgação que eu fiquei vendo os outros vídeos, tipo, dane-se, sabe? Pra ser descabelada, pra ser sem maquiagem, pra ser do jeito que for. Mas fiquei muito animada pra fazer esse vídeo. Eu sou acadêmica de artes cênicas, estou no último semestre, no último ano. Uh, eu tenho um pouquinho de problema com câmera, mas isso faz parte. E, enfim, eu acho muito legal a iniciativa desse grupo, porque reúne selênicos antigos, selênicos novos. Isso é uma coisa engraçada também, que eu percebi, que eu sempre falei Celina, e eu tô vendo o pessoal falando nos vídeos e tal, Selena. Aí eu tive meio que uma crise de identidade, assim, porque eu não. Enfim, do jeito que eu sempre falei, vou continuar usando Celina, então. Entendam. Estando certo ou errado, não, vocês me entendem, eu sei. Então, assim, a minha paixão pela Cell começou quando eu assisti o vídeo, o filme, em 99. E foi assim, amor à primeira vista. Foi uma coisa extremamente catártica, foi uma coisa que me deixou muito triste e uma coisa muito linda também ao mesmo tempo. Uma coisa que toca muito profundamente qualquer pessoa que tenha um pouquinho de sensibilidade, porque afinal de contas é uma carreira astronômica, era uma pessoa extremamente carismática, uma pessoa extremamente uh, dada a batalhar pelo que queria, pelos sonhos, pelo amor, enfim, por tudo. E, e é uma coisa que tocou muito, assim, eu tava na idade, assim, na passagem, assim, de, da pré-adolescência para adolescência, então foi uma coisa muito forte para mim. E foi amor à primeira vista. Desde que eu comecei a pesquisar e a ir atrás, enfim, foi uma coisa assim arrebatadora. Eu até digo agora, analisando friamente um pouco, assim, que eu não sei até que ponto esse fanatismo exacerbado, essa coisa, faz bem para uma pessoa. Porque eu acredito que tudo que é demais acaba sendo prejudicial. Mas, quando a gente está nessa idade, a gente não dá muita atenção para isso. A gente não. Enfim, a gente quer viver aquilo, quer entrar naquela vibe. Se vocês ouvirem é a minha cachorrinha, tá? Não estranho. A gente quer entrar na vibe e foi um período maravilhoso, foi um período muito bom, porque eu aprendi muitas coisas, eu formei muita coisa da minha personalidade, vendo, tendo como exemplo essa pessoa que foi atrás dos sonhos, que lutou, que, enfim, que morreu jovem, mas que viveu intensamente a vida. Realmente, a história da Cel é uma coisa que revolta um pouco a gente, porque ela passou por algumas coisas assim, além filme, quando a gente vai pesquisar e tudo, a gente vê que a vida dela não foi fácil. Mas que ela estava lá, dando a cara a tapa e fazendo o que ela realmente gostava de fazer, o que ela realmente queria fazer. E esse período foi bastante intenso para mim, porque é como eu falei, eu respirava, eu comia, eu bebia Celina o tempo todo. Me tornava até uma pessoa meio insuportável, eu acredito, pelas pessoas que conviviam comigo, mas isso faz parte. Através da Cel, eu conheci muita gente legal. O primeiro contato, digamos assim, físico que eu tive com materiais da Celina foi através do Jean, que ele, eu nem sei se ele lembra disso, mas que eu não me lembro o ano exatamente, que a gente tinha mais contato pela internet, que isso acho que foi uns 2, 3 anos depois que eu realmente conheci a Cel, que eu comecei a ser fã dela.
Então, eu falava com o Djian e com outras pessoas também. Eu me lembro da Aline, eu me lembro da Kel, eu me lembro da Uyara. Então, eu comecei a trocar informações, enfim. E o Djian foi uma pessoa que se colocou à disposição se eu precisasse, se eu quisesse esclarecer alguma dúvida, se eu precisar de alguma coisa. E daí a gente combinou e ele me mandou, se não me engano, foram 12 CDs normais, com praticamente todas as músicas da Cell que tinha até aquela época. Acredito que agora, depois daquele período, tenham vindo, de repente, mais remixes, mais algumas coisas assim. Tem uma música me incomodando, tá? Não repare. E, enfim, eu ouvia aqueles CDs e era, assim, uma coisa direta, assim, eu ouvia. Eu tinha os meus preferidos, dentre esses 12, 13, eu tinha os que eu mais gostava. Então, aqueles quase furaram de tanto que eu ouvia, assim. E tanto em inglês quanto em espanhol, sempre todas as músicas, assim, me prendiam muito. Eu me lembro que nesse período, assim, a que mais eu ouvia e chorava, assim, era Pensando em Ti. E I Could Fall in Love também, porque eu descobri num sebo que tinha em Caxias, que era onde eu morava, em Caxias do Sul, num sebo que também vendia CDs, eu descobri o CD, a trilha sonora da novela Cara e Coroa, que eu nem sei de que ano que foi, acredito que tenha sido 95, e a música I Could Fall in Love era a trilha da novela. Então, para mim, foi assim, a descoberta, assim, foi muito lindo, assim, quando eu fui, que eu voltei com aquele CD pra casa, assim, que eu botava e chorava, e botava só aquela música. O CD todo é muito bom, mas aquela música em especial, né? E eu me lembro que, além disso, outra coisa que me marcou muito foi quando eu comecei a trabalhar, que eu trabalhava no banco aqui do estado, a primeira coisa que eu fiz quando eu recebi o primeiro salário foi direto para a internet e achar, sei lá em que site, mas foi achar o The Last Concert, que demorou, assim, uns 2 meses para chegar. Na época era muito caro, era muito difícil. E eu lembro, assim, que quando chegou era um sábado de manhã. Ai, foi uma página, assim, muito, muito linda da minha adolescência, assim. Porque, ai, eu abri aquilo, eu chorei, eu guardava a caixa, eu chorei. Eu botava aquele DVD e olhava, acabava e botava de novo, acabava e botava de novo. Então foi uma coisa muito marcante mesmo. E eu, atualmente, eu não tenho muitas coisas físicas da Cell, porque, enfim, foram se perdendo. Eu nunca dei muita atenção para essa questão de ter isso. Eu lembro até que junto com o CDs o Di me mandou um pôster da Cell, eu colei na parede do quarto. Era a única coisa que eu tinha da Cell, assim, era meu xodó, era minha relíquia, assim. E aí depois eu fiz um quadro, imprimi 2 fotos, que é uma das únicas coisas que eu achei no meio da bagunça, que tá aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Que essas fotos para mim são as fotos mais bonitas, todas ela é linda, ela tá linda, mas essas duas aqui são os meus xodós, as minhas preferidas. Enfim, eu fiz esse quadro e era praticamente um altar no meu quarto. Eu acendia a vela para ela no quarto, eu rezava para ela, eu cantava, enfim. E essas coisas são as que realmente ficaram, que foi esse quadrinho que eu montei, né? Que eu imprimi, na época não tinha impressora, tinha aqui na Lan House. E o Last Concert, que também foi uma coisa maravilhosa, assim. E os CDs que o Jimmy mandou. Eu lembro quando eu recebi, assim, ai, foi muito... Eu chorava, eu choro muito fácil, então... Até hoje, assim, às vezes eu coloco as músicas e... Where Did the Feeling Go foi uma música que
marcou muito, que até hoje eu coloco e eu choro com aquela música, porque ela me traz muita recordação e, e através disso eu conheci muita gente bacana, conheci muita gente legal e foi assim muito especial. Esse período da minha vida foi uma coisa muito especial. Com o tempo eu acabei deixando um pouco de lado, porque eu comecei a trabalhar, comecei a namorar. Aí realmente a gente amplia a nossa rede de amizades, a gente começa a ver as coisas de uma maneira diferente. Nunca deixei meu amor pela Cel de lado, mas guardei ele. Guardei ele durante um período e tinha uns casos assim muito cabulosos que eu tinha umas crises que eu só falava em espanhol. Minha mãe vinha falar comigo e eu chorava, chorava, chorava e falava só em espanhol, só em espanhol. Minha mãe me levou pro psicólogo, que realmente isso não é uma coisa normal. Minha cachorrinha de novo. E assim, acho que esse foi o ponto culminante para eu repensar um pouco esse fanatismo e dizer, não, pera aí um pouquinho. Vamos devagar, porque senão a coisa vai degringolar. A coisa não vai funcionar. Aí eu, enfim, na época eu estudava de manhã, daí eu comecei a estudar à noite, ampliei o círculo de amizades e tudo. E, enfim, esse amor pela Cel ficou guardadinho. Nunca terminou, mas ele se reforça muito com essa história do grupo, com essa história da gente conversar, com a história que a Helena tá colocando os livros, sobre os livros e tal. Isso reforça muito. Só que agora eu acho, assim, na minha opinião, é um amor consciente. Não é uma loucura, não é uma obsessão, é um amor consciente. É uma paixão absurda, mas é uma coisa organizada, não é uma coisa desesperada que nem era na fase da adolescência. Eu me lembro que eu era frequentadora assídua dos blogs das meninas e teve uma época que eu procurava e nunca encontrava cifras para violão da Cel. Isso me deixava muito irritada, muito decepcionada, porque eu via cada coisa absurda, cifras de coisas absurdas, que eu não vou citar, vai que alguém gosta, mas eu via cifras de coisas absurdas e não achava nada da Cel. Aí eu fiquei brava e comecei eu mesma a tirar as cifras. Eu mesma comecei a aprender de ouvido as músicas, eu toco violão, toco guitarra, e eu mesma comecei a aprender as músicas de ouvido. E comecei a colocar isso no papel, e inclusive eu fiz um blog há muito tempo atrás sobre justamente isso, as letras com cifras, para as pessoas que estivessem na mesma situação que eu, ter uma base, alguma coisa assim. E assim eu aprendi a tocar muitas músicas da Cel, muitas músicas dela. E, e eu sempre gostei de cantar. Não sei se eu canto bem ou não, mas eu sempre gostei de cantar. Então foi pra mim. E eu sempre amei o espanhol, né? O idioma, todos os países hispanohablantes e tal. Então juntou a fome com a vontade de comer. Então eu me dediquei muito a isso, mas depois de ter refletido sobre essa história do amor consciente que eu falei há pouco. Então eu comecei a tirar as músicas de ouvido, eu comecei a me dedicar mais ao violão também, que era uma coisa que eu tinha parado um bom tempo. E isso foi um fôlego maior, assim, foi um apoio para eu retomar o violão. E depois, bem mais tarde, eu vinha cantar numa banda, fazer guitarra base, violão base. E, então foi bastante importante para mim. Foi uma coisa que não foi só a questão psicológica da coisa, foi uma coisa prática também. Porque eu comecei a ir atrás, comecei a, a trabalhar mais a questão do canto, a trabalhar muito mais a questão do violão. Então foi uma coisa que me ajudou muito, assim, hoje, para vocês terem noção,
Eu tenho dois projetos musicais, um de symphonic metal e um de doom metal. Ah, esqueci de dizer, quem não percebeu ainda, eu tô sempre postando coisas, mas eu sou completamente apaixonada por metal. Eu não gosto de death metal nem de black metal, que é aquela coisa muito mais baixa, muito satanista. Eu sou apaixonada mesmo, que são as vertentes assim que realmente me encantam, que é o symphonic metal, gothic metal e o doom metal. Então, eu gosto muito de bandas com vocais femininos. Sou apaixonada pelo Epica, pelo Nightwish, pelo Within Temptation, pela Tarja Turunen. Então, são vocais femininos assim que realmente me... E, por incrível que pareça, tudo isso eu gosto de ir a shows, eu canto nas bandas, eu toco nas bandas e tal. Adoro o estilo mais gótico, adoro uma coisa, eu por mim, se eu pudesse, eu andava o tempo todo daquela forma. Mas a gente sabe que a gente tem certas responsabilidades depois que a gente fica adulto, que exigem que a gente dê uma acalmada no ritmo, consiga separar bem as coisas. Então eu tenho muito a minha parte musical, a minha parte, enfim, que é, é, é muito latente, mas que eu tenho que guardar em determinados momentos. Hoje eu consigo ver isso. Na época que eu era super fanática pela Cell, eu não conseguia ver isso. E eu amo metal, e eu gosto muito de rock, e gosto da Cell. Sou apaixonada pela Cell. Então é uma coisa que até teve um amigo meu que estuda aqui em Santa Maria, que ele é guatemalteca, e eu conheci ele numa boate de rock e tal, a gente se conheceu, ficou amigo e tal. E daí esses tempos eu postei no Face algo assim, tipo, voltando às origens, e coloquei no Davis Rugar. Ele ficou espantadíssimo, ficou apavorado, mas como? Aí eu disse pra ele que as minhas raízes, minhas origens, enfim, a minha personalidade musical tava no Tex-Mex, tava na música terrana, enfim, muito antes do rock chegar na minha vida, a Cell que tomava conta. Eu já gostava também de, como eu falei, eu sempre gostei muito dos países hispanohablantes, da língua espanhola, do castelhano. Então eu gostava de muita coisa dessa vertente. Não dei risada, mas eu adorava Thalia, eu adorava, na época, Glória Trevi, antes dela ser presa aqui no Brasil, enfim. Gloria Estefan também, e várias outras, Paulina Rubio, perdão. Então eu gostava dessas outras também, umas desde antes de conhecer a Cell, outras depois, mas enfim, a Cell foi assim o expoente assim, de todas as cantoras latinas, pra mim, assim, não tem comparação. Não tem como dizer, essa é melhor essa é melhor. A Cell é o concurso. A Cell é a Cell. Ponto. Então, deixa eu ver. Eu falei pra vocês de como começou. Ai, eu sou meio perdida, assim. Então, eu faço links às vezes que eu acabo me perdendo. Se ficar alguma dúvida, vocês me perguntem daí no Face. Porque eu sou muito avoada. Eu tô falando uma coisa, daí eu já puxo outra, já faço o link, já jogo aqui, jogo ali. Eu sou bem fora da casinha. Mas enfim. Qual capricorniano que com ascendente em touro, que não é meio, né? Mas tudo bem, essa coisa de signo a gente deixa um pouco. Mas, bom, tá sendo uma experiência muito legal. Eu não sei, realmente não sei mais o que falar, assim. Que a gente pensa, 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 chega na hora de gravar, dá um branco. Mas eu tô achando muito legal esse grupo. Eu acho que vai ficar muito legal o Tecnocumbia. Eu acho, inclusive, que se a gente vê, assim, que pegou legal, assim, que ficou uma coisa interessante mesmo, uma coisa bacana, a gente pode, inclusive, sei lá, eu já tô viajando, mas a gente pode já mandar pra
para outros fã-clubes do exterior. Enfim, eu já tô viajando, né? Nem repare, nem repare. Mas acho uma coisa bastante interessante, muito legal. Tô me divertindo horrores, tô me divertindo muito, trazendo lembranças que estavam, de certa forma, guardadinhas, adormecidinhas ali, coisas que eu nunca esqueci, mas que agora elas estão vindo mais à tona. Essas Selene que estão reaflorando de uma forma bem legal. E, e acho que é isso. Acho que eu já falei demais, já me enrolei demais também. Enfim, acho bem legal. Acho que se, como diz a Carol, a gente só se comunicasse por vídeo. Não sei se foi a Carol, se foi a Aline que falou, enfim. Seria legal a gente só se comunicar por vídeo. E espero que esse seja o primeiro de muitos, talvez. E vamos ver se tudo dá certo para gravar o Tecnocumbia. Acho que era isso, galera. Beijos, besitos selênicos. Até mais.